Olá, meus amados, que bênção estarmos juntos nesse quarto vídeo da série Doutrina IBEG. Os 3 primeiros vídeos nós debruçamos-nos sobre a doutrina da Bíblia Sagrada, chamada de bibliologia. E hoje nós queremos abrir o leque olhando para o que nós chamamos de teologia própria de Deus. A teologia própria de Deus está inserida dentro de um contexto chamado de teologia bíblica. O termo teologia bíblica ele passou a ser um termo abrangente, porque quando você diz eu vou estudar teologia, você engloba dentro do estudo da teologia todas as doutrinas básicas contidas na palavra de Deus, como a própria bibliologia, como a doutrina da existência de Deus, o Pai, do Espírito Santo, a doutrina de Jesus Cristo, Filho, a doutrina da salvação, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, a doutrina das últimas coisas. Então esse termo de teologia bíblica ele é abrangente, mas dentro do tema teologia bíblica, nós temos o que nós chamamos da teologia própria de Deus. A teologia própria de Deus vai focar em Deus, o Pai. Então, a partir de hoje, nós veremos sobre Deus, o Pai, aquilo que a gente consegue definir dentro da nossa limitação. Porque se Deus pudesse ser descrito na sua totalidade, ele já seria um ser limitado. Ele não seria o ser soberano, excelso, indescritível que nós dizemos que ele é. Então nós vamos aqui dentro da nossa limitação, da nossa humanidade e com muita humildade tentarmos olhar e descrever quem é Deus. É claro que tudo que nós falarmos sobre Deus não chegará, eu vou usar força de expressão, a 1% do que nós saberemos e o conheceremos quando estivermos face a face com Ele. A definição de teologia própria, eu gostaria de dizer para vocês no que está contido aqui no Manual de Teologia Moody. Diz assim, olha, teologia é um termo considerado amplamente, o qual cobre todo o campo da crença cristã, que vai desde o estudo de Cristo, o Espírito Santo, os anjos e etc. Então a designação dada ao estudo de Deus, o Pai, é chamado de teologia própria. Primeira coisa, vamos tentar definir ou encontrar um ponto de partida para falarmos sobre Deus. Sem que nós inicialmente tomemos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, nós vamos tentar aqui encontrar indícios de Deus. É aí que entram argumentos chamados, dentro do estudo da teologia, de argumentos pró-existência de Deus. O primeiro argumento é o chamado dito argumento cosmológico. Eu vou ler aqui para vocês algumas definições. O argumento cosmológico para a existência de Deus é indutivo, ou seja, a evidência é examinada e, baseando-se nessa análise, uma conclusão é traçada que Deus existe. Esse argumento é baseado sobre o fato que um cosmos ou um mundo existe. Se nós acreditamos que o mundo existe, e eu acho que ninguém é tolo de dizer que o mundo não existe, porque nós observamos e sabemos da existência do cosmos, já que ele existe, o argumento cosmológico vem dizer que algo não pode existir e vir do nada. Portanto, deve haver uma causa original que seja a razão para a existência do mundo. O argumento cosmológico diz que cada efeito deve ter uma causa. É o que muitas vezes talvez você já tenha ouvido falar sobre o argumento cosmológico baseado na teoria do relojoeiro. Se vocês estivessem andando, caminhando pela rua e encontrassem esse relógio no chão, é claro que algumas definições nós poderíamos tomar. A primeira é que alguém perdeu esse relógio. É claro, a coisa mais lógica seria isso. Alguém perdeu, alguém deixou cair esse relógio. Mas, com relação à existência desse relógio, nós poderíamos fazer algumas perguntas. Será que esse relógio apareceu do nada? Será que ele surgiu do nada? Não.
nós poderíamos deduzir que alguém fez esse relógio. O dito argumento cosmológico, baseado na teoria do relojoeiro, é exatamente o fato de que, se nós imaginamos que coisas mais simples nesse mundo não possam ter vindo à existência sem que não houvesse uma causa, como nós podemos afirmar que o mundo, em toda a sua complexidade, quando olhamos para esse universo, na sua organização, nós pudéssemos simplesmente afirmar que o mundo veio do acaso? Se eu pego esse folheto em minhas mãos, esse pedaço de papel, eu sei que ele não veio do nada. Eu sei que para a existência do papel foi necessário um processo fabril. Eu sei que aqui, todas essas palavras que estão aqui contidas precisaram de um homem para que planejasse o que seria escrito, precisou de uma máquina para imprimir. Então, um simples pedaço de papel em nossas mãos já faz com que nós imaginemos que ele não veio do acaso. Então, quando nós olhamos para o universo e vemos que ele existe, o argumento cosmológico parte desse pressuposto. Se o mundo existe, se o universo existe, é razão mais do que cabal que ele teve uma causa. É aí que vem então o argumento teleológico. E aí o argumento teleológico diz o seguinte: o argumento teleológico pode ser definido assim: a ordem e o arranjo útil em um sistema implica inteligência e propósito em uma causa organizadora. O universo é caracterizado pelo propósito e por um arranjo útil. Portanto, o universo tem uma causa livre e inteligente. O mundo em todos os lugares evidencia inteligência, propósito e harmonia. Portanto, deve haver um arquiteto mestre atrás de toda esta evidência. Então, já que o primeiro argumento, que é o cosmológico, diz que nada existe sem uma causa, o argumento teleológico ele vem apresentar que, quando olhamos para o universo, nós vemos que o universo possui uma organização. Basta nós observarmos os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, a distância exata do Sol para a Terra, a distância da Lua. Imagine que se o Sol não estivesse exatamente onde ele está, se estivesse um pouco mais próximo, as temperaturas na Terra seriam impossíveis de que um ser humano pudesse suportar ou sobreviver. A Lua também, na sua localização exata, capacita que as marés estejam exatamente onde elas devem estar. Nós observamos uma organização inteligente. Portanto, o mundo não somente veio à existência, portanto, tem uma causa, mas o argumento teleológico diz que essa causa é uma causa inteligente. É uma causa de alguém que pensa. É daí que vem, então, o argumento também antropológico. Contrariamente ao humanista secular, que vê o homem simplesmente como um ser biológico, o biblicista vê o homem como criado à imagem de Deus. A imagem de Deus no homem é uma imagem espiritual. O homem é um ser moral, com uma consciência, com um intelecto, com uma emoção, com uma vontade. Portanto, um acaso não faria alguém com todos esses aspectos. Partindo daí também existe o que se chama o argumento moral, que está relacionado ao argumento antropológico. O argumento moral reconhece que o homem tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Existe um senso de moralidade. Não importa onde o homem nasça, não importa de qual tribo, raça, povo ou nação, existe um senso de moralidade dentro dos homens. Talvez você diga: não, pastor, não existe. Veja aí agora o que aconteceu com esse Talibã invadindo o Afeganistão. Eles não têm senso de moralidade. Nós estamos falando de exceções no meio de um global, no meio de um todo. Existem exceções, mas em qualquer lugar onde o homem esteja, ele tem um senso de imoralidade. Dostoiévski já dizia: se Deus não existisse, não existiria o pecado. Porque se Deus não existisse, não haveria o senso do certo, do errado e do que é moral. Portanto,
Esses argumentos são alguns dos muitos argumentos extra-Bíblia para a prova de que Deus de fato existe. São argumentos pró a existência de Deus. E não há sombra de dúvidas, quando a gente vai para a palavra de Deus, lá em Salmos 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E quando vamos para Romanos 1, a partir do versículo de número 18, Paulo já diz que tudo que nós podemos saber de Deus, sobre os seus atributos visíveis e invisíveis, eles claramente são notados através das coisas que foram criadas, tornando, portanto, o homem indesculpável diante do fato que afirme de que Deus não existe. O argumento moral também é descrito na Bíblia, quando o próprio apóstolo Paulo diz que os gentios que nasceram sem lei, ou seja, sem uma orientação acerca da palavra de Deus, no entanto, eles cumprem de uma forma subliminar a essa lei moral que lhe é colocada no coração. Hoje nós ficaremos aqui com esses argumentos. Incentivaria você a pesquisar um pouquinho mais sobre esses argumentos e saber que tanto o argumento cosmológico, como antropológico, como ontológico e como argumento moral são ferramentas que nos auxiliam a, quando olharmos para a palavra de Deus, podermos alinhar os nossos pensamentos acerca desse Deus existente, real, esse Deus soberano, esse Deus que nos amou e esse Deus que se manifestou a nós através de Jesus Cristo. Aqui terminamos esse vídeo e volte. No próximo, abrangeremos um pouquinho mais da doutrina de Deus, da teologia própria de Deus, já entrando na palavra de Deus, na revelação de Deus. Como é que Deus se revela ao ser humano. Até lá, que Deus te abençoe.